Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento? E no vídeo de hoje eu vou contar o motivo de estar fazendo eu vender fundos imobiliários nesse momento aqui. Mas antes de tudo, aqui no canal, se você já acompanha há algum tempo, você sabe que eu não costumo falar muito da minha carteira pessoal. A gente simplesmente fala sobre várias análises de fundos imobiliários, mas sobre a minha carteira pessoal eu realmente falo bem pouco. E nesse vídeo daqui eu vou trazer uma operação que eu fiz na minha carteira pessoal e o principal objetivo disso é mostrar para o investidor um motivo muito interessante para ele vender cotas de fundos imobiliários em algum momento importante. E de forma nenhuma, esse vídeo daqui é uma recomendação para você fazer a mesma operação que eu estou fazendo, é apenas um exemplo na prática de como você pode vender cotas de fundos imobiliários e ganhar uma rentabilidade adicional com tudo isso. Mas antes de tudo, vamos aqui só falar do fundo imobiliário PVBI11, que é o fundo imobiliário gerido pela gestora VBI, que é o fundo imobiliário de lajes corporativas. É um fundo extremamente interessante e atualmente ele vem sendo cotado ali próximo dos R$ 94. E vale aqui destacar que esse é um fundo relativamente novo, ele está na Bolsa de Valores desde agosto de 2020. E quais que são as principais características desse fundo imobiliário PVBI11? Bem, basicamente ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas, ou seja, ele compra grandes prédios para servir de escritórios para grandes empresas. E qual que é o grande problema que as lajes corporativas vêm enfrentando já há bastante tempo? Há mais de 10 anos, as lajes corporativas elas vêm enfrentando com uma vacância muito grande. Ou seja, não tem demanda, não tem tantas empresas assim querendo alugar essas lajes corporativas, e aí boa parte delas acaba ficando vaga e não trazendo um resultado interessante para o investidor. Só que o fundo PVBI11 ele é muito diferente disso. Ele é bem diferente porque ele investe em imóveis realmente muito bons. E uma característica de um imóvel que é muito bom é que ele raramente fica vago. Por exemplo, a vacância do PVBI11 é de 2%, enquanto a média do setor é de 20%, 30%. E por que ele consegue ter uma vacância tão baixa? Porque os imóveis dele são extremamente interessantes e assim que sai uma empresa, outra empresa já vem correndo querer ocupar aquele lugar, porque o lugar realmente é muito bom. E na verdade a gestão, a VBI, ela vem conseguindo fazer um trabalho muito bom ao longo do tempo. Realmente eu particularmente venho gostando bastante do trabalho da gestão da VBI. Então, por exemplo, para você ter uma ideia dos imóveis desse fundo imobiliário, ele tem o Union Faria Lima, ele tem o Ativo Faria Lima, ele tem o Red AAA, ele tem o Park Tower, ele tem a Vila Olímpia Corporate, ele tem também a Torre B do JK. São todos imóveis extremamente interessantes que raramente acabam ficando vagos. Só que qual que é o grande problema do PVBI11? Esses imóveis, tão bons assim, eles não foram comprados a preços baratos. Na verdade, eles foram comprados a um preço muito caro, porque é realmente o preço que eles valem. E qual que é o grande problema disso? Esse fundo imobiliário, como a gente pode ver aqui, está pagando por volta de 61 centavos por mês. E se a gente calcular o dividend yield, com base em ele continuar pagando 61 centavos por mês e também com base no preço atual, a gente vai chegar que o dividend yield desse fundo imobiliário para os próximos 12 meses fica ali na casa dos 7,7%. O que é um dividendo até que ok, considerando a qualidade dos imóveis, não é um dividendo ruim 7,7%. Só que qual que é a grande questão desse vídeo? Bem, a grande questão é que a gente tem vários outros fundos imobiliários na Bolsa de Valores e a gente pode investir em qualquer um deles. Então, por exemplo, aqui a gente tem o CPTS, que é o Capitânia Securities, que é um outro fundo também muito interessante, que está ali por volta dos 77 e 71, e na verdade o CPTS ele é um fundo imobiliário de papel high grade, ou seja, ele presta dinheiro para empreendimentos, ele empresta dinheiro para empresas que são empresas muito interessantes e que têm uma alta capacidade de devolver esse dinheiro de volta. E eles têm uma segurança tão grande que a taxa desses empréstimos é relativamente baixa, porque esses empréstimos não são tão arriscados assim para justificar uma taxa alta. Então a chance de você ter problema num fundo imobiliário de papel high grade realmente é bem pequena, porque os papéis que ele tem em carteira realmente são de extrema qualidade. Só que o CPTS ele caiu muito devido a dois fatores. O primeiro é a queda do IPCA, então esses juros que ele recebe ele é atrelado ao IPCA, com a queda do IPCA ele acaba recebendo menos. E nos últimos meses ele acabou diminuindo bastante o seu rendimento, o que assustou vários investidores e fez o seu preço cair bastante, o preço das suas cotas cair bastante de um jeito meio que injustificado.
E também tem o fato de vários outros fundos imobiliários de papel estarem sofrendo muito com inadimplência. Outros fundos de papel que fazem empreendimentos extremamente arriscados, que não é o caso do CPTS, esses outros fundos acabaram tomando risco demais e vem passando por uma série de problemas. E isso não está acontecendo com o CPTS, mas no balaio o preço da cotação do CPTS acaba caindo junto. E vale destacar também que a Capitânia, que é a gestora do CPTS, vem fazendo um ótimo trabalho desde 2014. Então a gente consegue saber como esse fundo imobiliário se comportou em momentos de crise lá em 2015, 2016 e projetar que na verdade não vai ser um grande caos que o CPTS vai passar se a gente tiver uma crise muito forte, parecida com aquela época. Então, atualmente o CPTS vem pagando ali 71 centavos por cota, e aqui a gente consegue ver que lá em 2022, que são essas barrinhas laranja, o rendimento dele era extremamente alto, porque a inflação estava extremamente alta, mas com a queda da inflação, o rendimento acabou caindo para um patamar um pouco mais normal, aqui por volta dos 71 centavos, o que é uma inflação ok para o momento atual. Então, muito provavelmente, esse fundo imobiliário para os próximos meses pague algo muito mais próximo dos 71 centavos do que do 1,10, 1,15 que ele pagava antes, porque agora a inflação está muito mais controlada. E na verdade, para quem comprar o CPTS no momento atual, você vai ter, então, uma série de títulos que você tem em carteira do CPTS e já descontando a taxa de administração, você vai receber líquido IPCA mais 9,12%, aqui pagando R$ 77,37, um valor muito próximo do preço atual. Então, qual que é a grande questão desse vídeo? Basicamente, eu vendi o PVBI, que é um ótimo fundo, realmente o fundo não tem problema nenhum, mas ele está pagando ali 7,7% para comprar o CPTS, que também é um fundo tão interessante quanto, só que pagando um yield bem maior, de 9,1%. Então esse daqui é um motivo bem plausível para você vender cotas de fundos imobiliários, quando você tem um outro fundo imobiliário de risco similar ou até menor, pagando mais. E com isso faz muita... E com isso se torna muito interessante você fazer essa troca. Mas obviamente isso é a minha opinião e não é obviamente uma recomendação de compra. Mas gente, esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar recomendando outros 2 vídeos aqui do canal, um sobre o CPTS e outro sobre o PVBI. Gente, forte abraço e até mais.